Então, por favor, Silvane, vamos lá à nossa lição. Ok. Boa noite a todos. Do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, no item 197. Reserva momentos para que se refaçam os teus equipamentos mentais. Da mesma forma que o corpo se desgasta, a mente se cansa e desarmoniza. A mudança de atividade, o espairecimento, os jogos que distraem, os desportos, a meditação funcionam como recursos valiosos para o reajuste mental. Dedica algum tempo à tua renovação interior, examinando o que fazes e como torná-lo mais agradável, ensejando-te equilíbrio e menos fadiga. A mente é espelho que reflete o estado do espírito, merecendo carinho e desvelo, a fim de funcionar bem e com êxito. Bom, eu entendi aqui que a gente deve buscar uma tranquilidade, uma paz diária, né? Então, me chamou muita atenção aqui o penúltimo parágrafo também, que ele fala: dedica o tempo à tua renovação interior, examinando o que faz e como torná-lo mais agradável, ensejando esse equilíbrio, né? O equilíbrio e menos fadiga. Então, é sempre esse equilíbrio, né? Que a gente tem que buscar. Então, são as nossas escolhas, é a nossa escolha mesmo em tudo, né? Então, que a gente busque sempre a paz, né? Diária. Porque eu entendi da página. Obrigado, Silvane. Mas ele também Hum. fala da importância, né, de nós mantermos o nosso corpo saudável, né? Ele fala aqui da atividade física, né, fala da meditação, tudo isso contribuindo, né, favoravelmente para esse reajuste mental, né? Então, tudo que nós pudermos fazer de maneira que nos traga esse benefício, né, desse equilíbrio, dessa harmonização, tanto mental, espiritual e física, contribuirá com certeza, né, para essa condição ideal que todos nós buscamos, né? Então é interessante essa fala dela aqui também. Mais alguém? O esporte ele produz endorfina, né? E já dizia Pierre de Coubertin, mens sana in corpore sano, mente sã para um corpo são. Realmente, qualquer atividade física que você faça logo pela manhã, aquilo te traz paz, te traz equilíbrio. Eu digo por mim. Eu tenho ido todos os dias, 8 horas da manhã, estou lá na piscina nadando. Aquilo ali me dá um alívio, aquilo ali é minha válvula de escape, é minha sala de terapia. Dá realmente uma tranquilidade para começar a enfrentar os problemas do dia. Ok. Vamos à nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, em busca do conhecimento, da troca de ideias, pedindo, Senhor, que ampare a cada um de nós, em nossos lares, nos locais onde nos encontramos, possamos aprender melhor as suas lições, seus ensinamentos, os ensinamentos trazidos pelos estudos superiores, codificar a doutrina. Em especial, Pai, queria pedir, é, eu fiquei muito tocado hoje que acima da religiosidade dele, né, de ser um líder religioso, que foi, que ele transmitiu tantas mensagens boas, tantas coisas benéficas para todos nós, né, independentemente de religião, que tu possas, mestre, e os bons espíritos amparar Francisco no seu retorno à pátria espiritual. Que os nossos pensamentos, as nossas preces, as correntes de orações possam te tocar com o teu amor que você tanto fez aqui na Terra. Em teu nome, Mestre, em nome dessa espiritualidade amiga e benfazeja, nós pedimos para dar iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Obrigado, que assim seja. Então, pessoal, vamos retomar aqui no item oitavo, né? Lá da Nono, conclusão. Nono já? nono. Ah, tá. Oitavo, nós
semana O meu, passada. o meu evangelho é tradução do Herculano. Então, ele é texto assim, não tem perguntinha, vai correndo, tá? Tá Então, bem? quem com ele vai acompanhando. Tá bom. Vamos lá. Então, o item 9 da conclusão do Livro dos Espíritos. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de utilizar contra ele algumas divergências de opinião sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que, no começo de uma ciência, quando as observações estão ainda incompletas e cada um as encara sob o seu ponto de vista, sistemas contraditórios tenham podido aparecer. Mas 3/4 desses sistemas já estão hoje aniquiladas diante dos estudos mais aprofundados, a começar por aquele que atribua todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar aos homens bons espíritos. Mal como se Deus fosse impossível enviar aos homens bons espíritos. Doutrina absurda porque desmentida pelos fatos, ímpia porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre nos aconselharam a não nos inquietarmos com essas divergências, pois que a unidade se faria. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria das questões e as divergências tendem a desaparecer a cada dia. A esta pergunta, esperando que a unidade se faça, sobre o que se pode basear o homem imparcial e desinteressado para formular um juízo, eis a resposta que nos deram. Abre aspas. A luz mais pura não é obscurecida por nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o diamante de maior valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza dos seus ensinamentos. Não esqueçais que entre os espíritos, aos que ainda não se despojaram das ideias da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem, julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas ideias, se nada do que dizem denuncia ignorância, orgulho ou malevolência. Em uma palavra, se as suas expressões estão sempre marcadas pelo cunho da sabedoria que revela a verdadeira superioridade. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, mas longe disso, pois estáis ainda aprendendo a distinguir o erro da verdade. Necessitais das lições das experiências para exercitar o vosso julgamento e vos poder adiantar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado com o mal. É desse lado que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque reconhecerão que ali se encontra a verdade. Fecha aspas. Um minuto, Verinha. Então, aqui, né, ele, na conclusão do Livro dos Espíritos, ele traz o ponto fundamental para que a gente possa entender aí a credibilidade das comunicações, coisa que ele vai repetir lá no Livro dos Médiuns, quando ele vai classificar lá das comunicações sérias, né? Então, ele fala aqui da linguagem, ele fala aqui do conteúdo da mensagem, né? Então, são pontos muito importantes que a gente deve levar em consideração para darmos aí a credibilidade das comunicações. Quando ele fala lá da unicidade, né, dessa que fará com que as divergências caiam pelo caminho, ou seja, as opiniões particulares caiam pelo caminho, a gente vai de novo entender aqui a universalidade do ensino, né, que Kardec se utilizou nesse processo de construção da doutrina espírita, da compilação da doutrina espírita, né? Então ele houve, por intermédio de vários médiuns, né, comunicações de espíritos vários, fomentando ali as temáticas para que ele pudesse saber se aquela opinião ou aquela teoria que estava sendo ali revelada se era exclusivo daquele irmão espiritual ou se outros comungavam da mesma ideia ou da mesma proposta. E daí ele vai fazendo o devido filtro para a construção da doutrina espírita, né, para essa elaboração. Então, aqui, de novo, ele vem trazendo essas bases, né, que todos nós que lidamos com a comunicação espiritual devemos nos ater, né? Não aceitar todas as comunicações, todas devem passar pelo mesmo crivo, o crivo da razão, o crivo
desse conhecimento que hoje nós já temos consolidado, né, que a doutrina nos dá, para que a gente possa usar isso como uma peneira, né? Então, isso é muito importante para todos nós que lidamos, né, com a espiritualidade mais diretamente, no caso das reuniões mediúnicas, e para aqueles que são médios e ainda não estão vinculados a uma instituição. Aqui está a orientação, né? É sempre ótimo, sempre o ideal que a gente busque uma instituição para que a gente possa se beneficiar, né, da toda a infraestrutura, tanto física, material, quanto espiritual, para o bom exercício da mediunidade. Tudo bem? Lembrar, né, Mauro, a doutrina espírita é uma doutrina muito recém-nascida. Então, em relação a outras doutrinas, é uma doutrina muito nova. E ele diz aqui que já no tempo dele, 3/4 das divergências estavam resolvidas. Esse 1/4 que está faltando ainda vai levar algum tempo. Então, a gente não vamos esperar que todos aceitem isso de bom grado, de primeira. Ainda vai levar algum tempo. Mas, com certeza, vamos chegar lá ao ponto de, efetivamente, esses 4/4, ou todo, assumirem, pelo menos, os princípios básicos da doutrina espírita. É claro que há detalhes que passam despercebidos, mas os princípios básicos, como a comunicação, a sobrevivência, a pluralidade dos mundos habitados, pluralidade das existências, isso são pontos que, ao longo do tempo, terão a unidade, como Kardec nos convoca aqui. O outro 1/4 está faltando, ao longo do tempo vai chegar. Mas estamos muito cedo ainda. Estamos começando a doutrina espírita. A doutrina tem cento e poucos anos, tem menos de 200 anos. Então ainda tem muito pouco tempo para ter tantos adeptos e uma unidade total, porque nem o catolicismo, nem o cristianismo tem a totalidade. Nenhuma das doutrinas hoje tem totalidade. Então não será o espiritismo que terá também. Continua? Tudo bem? Podemos seguir? Tudo bem? Continuemos. Então, vamos lá. Abrindo aspas novamente, esse texto é de Santo Agostinho. Quem está com o Evangelho aí vai acompanhando, o livro vai acompanhando. Abre aspas. Que importam, aliás, algumas dissidências que são mais da forma do que do fundo? Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e vos deve unir no pensamento comum, o amor de Deus e da prática do bem. Quaisquer que sejam, portanto, o modo de progredir que se admita ou as condições normais da existência futura, o alvo final é sempre o mesmo, fazer o bem, e, como sabeis, não há duas maneiras de o fazer. Isso também está lá no Evangelho, né? Ele Fechou vai aspas? trazer isso logo lá no preâmbulo do Evangelho. Ele fala que ele vai se basear na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo naquilo que era comum, o que é comum, né? Que é a lei de amor. Então, trazendo o aspecto moral, né? Que cabe ou está inserida em toda e qualquer proposta religiosa, né? Onde o homem de bem se alicerça, né? A prática do bem, a caridade, a fraternidade, né? A renovação das nossas más inclinações, fortalecimento das virtudes. Então, ele aqui de novo, né, traz aí o embrião da ideia, né, que vai ser mais bem trabalhado nas obras que vão se desdobrar a partir daqui. Tudo bem? Podemos seguir? Se entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, entretanto, estão de acordo com os pontos fundamentais. Há, pois, unidade, a não ser da parte dos que, em número muito pequeno, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações, atribuindo-as às causas puramente físicas, o que contraria o axioma de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ou ao reflexo de nosso próprio pensamento, o que é desmentido pelos fatos. Os demais pontos são secundários e em nada ferem as bases fundamentais. Pode, aliás, haver escolas que procurem esclarecer-se sobre as partes ainda controvertidas da ciência, mas não deve haver seitas rivais e só deveria haver antagonismo entre os que almejam
o bem e os que fizessem ou quisessem o mal. Ora, não há um espírita sincero, compenetrado nas grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos, que possa querer o mal ou desejar o mal ao próximo, sem distinção de opinião. Se uma dessas escolas for errada, cedo ou tarde será esclarecida, desde que haja boa-fé e ausência de prevenções. Só um Enquanto minuto, esperam, só um minuto, hum, Verinha. Então tá aqui, né? Então ele vai falando lá, ele, claro, ele cita aqui a questão do espírita, né? Mas todo aquele que tenha Jesus como referência deveria se basear sobre essas mesmas métricas, né? Essas mesmas bases, né? Que é o não desejar o mal ao próximo, entender que temos ou necessitamos da nossa reforma íntima para alcançarmos condições mais favoráveis na nossa trajetória espiritual, né? É, trabalhar pela disseminação da boa moral. Então, isso deveria, e ele está falando aqui, né? Que deveria ou será, com certeza será um dia comum entre nós. Como nós ainda estamos lutando para burilar as nossas más inclinações, é natural que, dependendo do esforço de cada um, nós ainda vamos arrastar por um bom tempo essas condições. É natural, né? Como o progresso não dá saltos, nós vamos depender do nosso esforço, do tamanho do nosso esforço, para que a gente possa alcançar uma condição mais favorável. Enquanto isso não acontece, nós vamos aí, de experiência em experiência, trabalhando as questões que julgarmos, né, precisem ser trabalhadas. Aquelas que estão bem acomodadas, a gente vai cultivando, até que tenhamos, por força das coisas, ou seja, as situações, as experiências, as reencarnações, as vivências, vão com certeza cada vez mais nos constrangendo, né, entre aspas, a essa mudança. Então, situações vão estar presentes, vão estar dentro de um contexto que farão com que a gente pare, pense, reflita, né? Ou situações que nos coloquem ali em xeque e o desfecho nos leve a reflexões. Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é a nossa querida companheira dor, né? É a dor, é a aflição, que faz com que a gente freie, reflita e inicie um processo de mudança. Quando está tudo bem, é muito mais difícil a gente atentar para essa necessidade, né? Mas o contexto das reencarnações, com certeza, vão nos apresentar essas experiências, e aí, diante de cada uma delas, tomaremos as nossas decisões, né? Os nossos caminhos. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos seguinte, lá. enquanto esperam, todas têm um laço comum, que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm o mesmo objetivo, pouco importa, pois, a rota seguida, contanto que ela conduza ao alvo. Ninguém deve impor-se pelo constrangimento material ou moral, e só estaria em caminho falso aquele que lançasse o seu anátema a outro, porque, evidentemente, estaria agindo sob a ação de maus espíritos. A razão deve ser sempre o argumento supremo e a moderação assegurará melhor o triunfo da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos não pregam senão a união e o amor do próximo e jamais em pensamento malfazejo ou contrário à caridade pode surgir de uma forma pura. Escutemos sobre esse assunto para terminar os conselhos de Santo Agostinho. Durante muito tempo, abre aspas, né, os homens que se estraçalharam e se anatematizaram em nome de um Deus de paz e de misericórdia, oferecendo-o com um tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os Não é unirá um dia. ofendendo, não? Hã? Não é ofendendo, não? Ofendendo com tal, desculpa, com tal sacrilégio. O Espiritismo é o laço que os unirá em um dia, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Mas ainda por muito tempo haverá escribas e fariseus que o negarão como negaram o Cristo. Quereis, pois, saber sob influência de quais espíritos estão as diversas seitas que se dividem no mundo?
Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o homicídio e a violência. Jamais exercitaram os ódios dos partidos, nem a sede de riqueza e de honras, nem a avidez dos bens da terra. Só aqueles que são bons, humanos, benevolentes para com todos, são os seus preferidos e não também os preferidos, são também os preferidos de Jesus, porque seguem a rota indicada para levar a ele. Santo Agostinho. Ok. Então, é aí, né? Ele encerra essa mensagem dando a característica dos irmãos espirituais que nós devemos, né, utilizar como métrica, como parâmetro, né, para se tivermos ali alguma dúvida no que diz respeito à estirpe espiritual que está se comunicando, né? Então, nenhum espírito, né, que adotou o bem como meta, ele vai indicar algo no sentido de prejuízo a alguém, né? Ele pode até ser um espírito ainda inferior, mas que já está envolvido, né, com o seu objetivo consolidado no bem, ele vai nos orientar ou nos aconselhar ao bem, né? Então, nós temos aí, quem trabalha na mesa mediúnica vê muito isso, né? Irmãos ainda que vão, se identificam e dizem, né, que estão em processo também de aprendizado, também de crescimento espiritual, mas que não partem deles nenhum aconselhamento que traga um prejuízo, seja para quem for. Então, é essa a meta, né? Nós não sairemos da condição de terceira ordem para a segunda ordem, muito menos para a primeira ordem, que são os espíritos puros, apenas porque eu desejo, porque eu quero ser bom. Nós temos que demonstrar isso, temos que viver isso, né, plenamente. E isso pode ser vivido, sim, em qualquer uma dessas três ordens. Porque no momento que eu abraço o caminho do bem, né, que eu me decido a ser uma pessoa, um indivíduo melhor, é naquela mesma condição que eu começo o processo. Então, você escolheu ser bom, agora você passa aqui para a categoria dos bons. Não. Eu irei, nesse progresso contínuo, a depender da minha renovação íntima e do processo do esforço que farei para essa transformação. O André botou aqui no chat, né? A parte filosófica do Espiritismo seria, então, o futuro das religiões? Sim, André, eu creio nisso também, né? Por quê? Como ele falou lá no início, hoje nós ainda nos distanciamos uns dos outros por essa infeliz, né, condição que ainda arrastamos, que é o do orgulho, a prepotência, em julgar que o outro está errado, só eu estou certo. Na medida em que essa verdade, né, vai se consolidando, né, hoje em dia nós temos N mecanismos que antes da época de Kardec não se tinha. Por exemplo, a terapia de vidas passadas, né, a, a experiência de quase morte, né? Então, EQM. Então, a gente está tendo hoje em dia, já de algum tempo, mas está se consolidando, experiências dentro do métier da ciência e de ciências já consagradas, né, que estão comprovando isso. Então, isso, de novo, vai chegar um momento que vai ser uma verdade absoluta, como no passado não se admitia, né, que o planeta girasse em torno do Sol. Ninguém podia dizer o contrário disso, né? Ia para a fogueira, era um problemão. Até que se tornou uma verdade incontestável. Então, teve-se que abraçar essa proposta que era a realidade. Então, nós estamos, claro, o espiritismo aconteceu, os fenômenos surgiram para que o corpo de doutrina surgisse, e a partir daí nós estamos caminhando na consolidação, como o Valdemir falou, o espiritismo é muito novo, então ainda está no processo de consolidação. E no momento que essa consolidação vai acontecendo, as demais religiões, né, de novo, igual
o Sol gira em torno da Terra, ou Terra gira em torno do Sol, essas verdades vão se consolidar também, porque não está apenas no mundo das opiniões. A ciência está chegando, está comprovando também como foi predito. Então, eu creio também, André, que essas máximas, né, esses alicerces que a doutrina espírita tem, elas também, de alguma maneira, vão fazer parte, vão ser incorporadas pelas demais religiões. Diga, Pedrão. Dá para ouvir? Arrume. Está picotado, mas estamos ouvindo. Vou tentar lá e dar para entender. É que a conclusão aqui é realmente o Allan Kardec. Mas esse último parágrafo é que é de São Agostinho. Então, toda a conclusão aqui não é do Agostinho, é do Allan Kardec. Só o último parágrafo é de São Agostinho. Deu para Não, entender? esse texto ele é entremeado entre textos de Santo Agostinho e reflexões de Kardec, né? Perfeito. Ele é entremeado, né? O que está entre aspas são textos de Santo Agostinho, né? E o que está fora das aspas são as considerações de Kardec. Agora, o que você acha, Paulo? Daqui a 200 anos, como é que será o Espiritismo? O espiritismo vai continuar como ele está. O movimento espírita é que vai sofrer, ou poderá sofrer alterações, né? A doutrina espírita, ela é o que nós estamos aqui estudando. A não ser que alguém se arvore a fazer alguma alteração substancial nas obras, e a partir dali será outra coisa. Agora, se nós mantivermos esse conteúdo, né, que Kardec trouxe, né, vai manter o espiritismo como ele é, como ele foi anunciado. O movimento espírita, né, que deve andar de mãos dadas com o espiritismo, esse poderá sofrer, sim, alterações, mudanças, porque o movimento espírita é realização do homem, né? Como todas as demais religiões. Existe a proposta religiosa do catolicismo, né? E existe a prática dos católicos. Existe a mensagem da reforma, né, do evangélico, e existe a prática dos homens sobre essa proposta. E assim vamos, assim como é na Umbanda, assim como é em qualquer outra proposta. Elas estão lá. Agora, a interpretação, o uso, né, que fazemos dela é responsabilidade do homem, né? Diga, Pedrão. Perfeito, perfeito. Está tudo certo. Tá bom. Tudo bem, pessoal? Mais alguém quer comentar algo? Terminamos, né? O meu tem as notas explicativas. Eu assim achei bom no meu evangelho no meu livro para compreender algumas coisas, né? É bem longuinho, mas trouxe alguns esclarecimentos interessantes dos textos anteriores aí. Como todos não possuem essa Aham, notinha, né? é. Eu acho que depois, quem tiver interessado, né, pode buscar lá na tradução A do editora Herculano. faz um esclarecimento, muito interessante. Pois é. E aí Então, terminamos. pode se aprofundar. Bom, Terminamos. são 8h30, e eu quero saber dos irmãos o seguinte. Bom, terminamos o nosso Livro dos Espíritos. Queria saber se alguém tem alguma observação para fazer, se ficou alguma dúvida que queira esclarecer, alguma contribuição sobre o que nós estudamos dentro de todos esses encontros por essa obra, e se já podemos iniciar nossa gênese. Então, a palavra está aberta aos companheiros. Começaria quando, Mauro? A Hoje gênese ou a mesmo? gente começa hoje ou começamos no próximo encontro. Eu gostaria de começar no próximo encontro para que as gravações não se misturem, né? A gente encerra aqui a gravação do Livro dos Espíritos
né? Podemos até iniciar mais cedo o livro Nosso Lar, se vocês assim quiserem, né? E iniciamos a Gênese na semana que vem, né? Que aí a Ok. gente começa a primeira gravação e assim vamos seguindo como fizemos com o Livro dos Espíritos. Né? Concordo. Eu também concordo. Ok, Eu também concordo. Concordo. Pode tá ser bom. também. Por mim também. Ok. Então, vamos encerrar aqui o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Foi um estudo muito bom, né? Foram encontros valiosos, né? Que nós pudemos, além de entender esta obra, nós pudemos associar muitas questões que estávamos vivendo ao longo desses encontros à luz do Espiritismo, né? Esse é o propósito para que a gente consiga inserir de fato todo esse conhecimento em nossa vida, né? Porque é para isso que o Espiritismo aí está, para que a gente possa utilizá-lo na nossa reforma, no nosso crescimento espiritual. Diga, Sandra. Mauro, você tem um hábito você, o Valdemir, tem um hábito de pensar como a gente pensa, por exemplo, de tempos em tempos reler com uma outra maturidade, com uma outra visão, ou não pretende mais pegar no livro, nem fazer uma nova rodada de explicações? Você acha que seria só chover no molhado? Não, eu acho que revisitar as obras é algo fundamental, porque nós vamos Mas juntos, né? amadurecendo, sim, nós vamos amadurecendo e quando a gente revisita, a gente já tem uma outra ideia, outras coisas se somaram, né, que nos ajuda a compreender com mais profundidade. Então a gente está passeando, estamos navegando, né, nas obras fundamentais da doutrina espírita, vamos passar por todas elas e ao final podemos retomar Fazer a roda de novo. e Tá, girar novamente. Outras pessoas virão, outros grupos beleza. virão, e assim vamos Ótimo. caminhando. Joia. Tá bom. Obrigada. Então vamos fazer a nossa prece, né? Para que a gente possa, então, encerrar essa nossa salinha e a gente inicia o estudo do nosso lar. Tá bom? Pode ser assim? Então, ótimo. Quero também parabenizar a todos, né, que resistiram até o final, ficaram conosco aqui até o final do estudo de todas essas obras. E agora nós vamos pegar uma pedreira, né? Não desistam, tá? Não desistam, que a Gênese não é fácil, principalmente nos primeiros capítulos. Mas só Depois os as coisas vão primeiros. melhorar. É só os primeiros, depois fica Pois tranquilo. é, depois fica gostosinho. Vamos então fazer a nossa prece. Geórgia, você pode fazer a nossa prece, querida? Posso sim. Antes de fazer a prece, eu queria pedir licença aos amigos e elogiar sua vestimenta. Você está muito bem vestido. Obrigado. Eu Boa noite a concordo. todos. Espero que todos tenham tido uma boa Páscoa, um final de semana bem abençoado. Pai, de divina sabedoria e bondade, te agradecemos, Senhor, por esse estudo tão grandioso, tão valioso que tivemos. Iniciamos e finalizamos o estudo do livro dos Espíritos, e sabendo, Senhor, que iremos retornar todas as vezes que necessário. Agradecemos ao Mauro, ao Vodenir, que conduziram tão grandiosamente as orientações, as explicações, a todos que estiveram aqui, Senhor, compartilhando desse estudo, aprendendo cada vez mais, e que possamos, através desses estudos, desses aprendizados, buscarmos essa nossa evolução moral e que, principalmente, como sempre é dito aqui, colocarmos em prática, praticarmos, que é o mais difícil, que é o mais desafiador. Pedimos, Senhor, um espaço
para que humildemente possamos te agradecer e te pedir, Senhor, em especial hoje, pela vida espiritual do Papa Francisco, que nós temos certeza, Senhor, que ele está sendo muito bem acolhido. E pedimos também pela vida do nosso irmão Divaldo, que também já sabemos que está caminhando para a passagem. Que tenhamos uma semana de luz, de paz, de harmonia e que possamos, Senhor, estar sempre contigo. Obrigado, fique conosco hoje, agora e sempre. Obrigado, gente. Então, vou fechar aqui e vou botar o